Aceitem a gravação, por favor. Vamos que vamos. Ahn, a gente parou no PDF, página 75, na, no texto, no livro escrito da Companhia das Letras, na página 137, e a gente está neste texto aqui, a resposta imediata mais segura. Vamos lá, então, para ver. Acho que até umas 150. A gente vai bem hoje. A resposta imediata e mais segura é que ela consiste em certas predisposições características de todo ser vivo, a saber, na capacidade e tendência de encetar determinadas direções de desenvolvimento e reagir de maneira específica a determinadas excitações, impressões e estímulos. Ah, vamos voltar um pouquinho? Não vai ficar ruim. Deixa eu ver. Tá. As impressões dos primeiros traumas, das quais partimos, ou não, são transpostas para o pré-consciente, ou logo são colocadas de volta no estado de id pela repressão. Nesse movimento de ir e voltar, que eu tinha feito uma comparação, agora eu lembrei que a gente fez uma comparação, que a gente tem aquela imagem do sujeito, né, como o pão, né, a massa de pão, que o Eduardo sempre traz pra gente lá no IB via a ideia da Marion Minebo, e que a casca do pão é o ego, né? Que você tem o id, que é a mesma massa, mas está dentro, né? Mas eu falei, mas isso é fluido, então a ideia do pão, vamos superar ela e vamos colocar a ideia da cerveja, né? Como a espuma e tal, né? Que tem uma circulação, né? Aquilo que vem do id vem ao consciente, é recalcado pelo consciente, volta para o id, né? Que é um movimento de circulação disso. E é disso que ele está falando. As impressões dos primeiros traumas dos quais partimos ou não são transpostas para o pré-consciente ou logo são colocadas de volta do estado de id, pela repressão. Seus resíduos minêmicos, né, de memória, são então inconscientes e agem a partir do id. Acreditamos que podemos acompanhar bem seu destino subsequente na medida em que se trate de algo vivenciado pela própria pessoa. Surge uma nova complicação, porém, ao nos darmos conta da probabilidade de que na vida psíquica do indivíduo podem estar ativos não apenas conteúdos vivenciados por ele próprio, mas também inatos, elementos de origem filogenética, herança arcaica, então se apresentam as seguintes questões: em que consiste esta, o que contém, quais são suas evidências? Sobre essa questão de origem filogenética e assim, vamos dizer, vestígios primitivos, evolutivos, de ancestralidade na cadeia evolutiva e tal, que é tudo uma grande hipótese, mas muito interessante, eu vou indicar aqui o que talvez seja um dos textos mais famosos do Ferenczi, que é o Thalassa. É Thalassa, dois pontos, alguma coisa. Não lembro o nome de alguma coisa, é Thalassa, né? Quem nunca leu esse texto do Ferenczi, leia, porque é um dos textos mais bonitos que eu já li na psicanálise. Assim. Eu acho maravilhoso o Thalassa, né? Que é justamente Thalassos, em grego é mar, né? Tanto que na Fenícia antiga, por exemplo, né, os governantes fenícios eram todos comerciantes marítimos. Daí o sistema de governo fenício era chamado de talassocracia, o governo dos mares, né? Ou as pessoas que vão para o mar vão para navio e ficam com fobia de navio, chamada talassofobia, né? E o Ferenczi vai falar, o texto do Ferenczi é brilhante, ele vai fazer uma análise de como nós, como o inconsciente humano, ele filogeneticamente deriva de uma experiência ancestral de nossos ancestrais marítimos, de como toda a vida sai do mar rumo à terra, como certos movimentos, porque só para dar um spoiler aqui, né? Pense que nós nascemos da mãe como? No útero. A gente está mergulhado, nós nascemos mergulhadores, não é? Nós somos mergulhadores, nós somos escafandristas da vida.
Nós estamos lá no útero, mergulhados, e nós somos colocados, né, para fora, né? E vamos ao ambiente terrestre e vivemos esse processo. E de uma certa feita, a cópula é uma espécie de retorno a esse retorno ao mar. Olha a ideia do sentimento oceânico aí, né? E o Ferenczi vai trabalhar isso de um jeito tão maravilhoso. Ele se inspira nas ideias do Haeckel, o cientista da época. Vale muito a pena. Quero destacar aqui a presença ilustre do grande querido, amicíssimo Márcio Leandro. Muito feliz em vê-lo aqui, né? Que legal. Faz tempo, Marcinho. Você tá bem? Tudo bem. Hoje teve um intervalo aqui, né? A Oba! gente pulou. Muito, muito bom. Aproveitei. Deixa eu acompanhar lá. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo. Então, gente, essa ideia da origem filogenética, eu acho que caberia muito bem nesse momento aqui do texto do Moisés Monoteísmo. A gente, já que ele falou de filogenética e herança arcaica, encaixar o texto do Thalassa do Ferenczi. Valeria muito a pena, né? Nessa ideia louca de rizomaticamente ficar colocando textos dentro de textos. Ainda bem que a gente é jovem e vive para sempre e vai ter tempo de biblioteca de Babel de fazer essa relação, né? Então se apresentam as seguintes questões: em que consiste esta, o que contém, quais são suas evidências? A resposta imediata e mais segura é que ela consiste em certas predisposições características de todo ser vivo, a saber, na capacidade e tendência de encetar determinadas direções de desenvolvimento e reagir de maneira específica a determinadas excitações, impressões e estímulos. Como a experiência mostra, como a experiência mostra que nos indivíduos da espécie humana ocorrem diferenças nesse aspecto, que nos indivíduos da espécie humana ocorrem diferenças nesse aspecto. A herança arcaica inclui tais diferenças. Elas representam o que é reconhecido como fator constitucional no indivíduo. Como todos os seres humanos, pelo menos na sua infância, vivenciam aproximadamente as mesmas coisas. Eles reagem a elas também de forma similar e poderia surgir a dúvida de que talvez se devesse atribuir tais reações, junto com suas diferenças individuais, à herança arcaica. Essa dúvida deve ser repelida. Nosso conhecimento da herança arcaica não é enriquecido pelo fato dessa similaridade. Entretanto, a pesquisa psicanalítica trouxe alguns resultados que nos levam a pensar. Há, primeiramente, o caráter universal do simbolismo da linguagem. A representação simbólica de um objeto por outro, o mesmo não se aplica a ações. É algo familiar e como que óbvio para todas as crianças. Não podemos demonstrar como aprenderam isso, e temos de confessar que, em muitos casos, um aprendizado é impossível. Trata-se de um saber original que o adulto esquece depois. É verdade que ele usa os mesmos símbolos nos sonhos, mas não os compreende se o analista não os interpreta para ele, e mesmo então hesita em acreditar na tradução. Quando utiliza uma das frequentes expressões em que se acha fixado nesse simbolismo, tem de confessar que lhe escapa inteiramente o sentido próprio daquela expressão. O simbolismo também ignora as diferenças entre as línguas. Pesquisas provavelmente mostrariam que ele é ubíquo, é ao mesmo tempo, é o mesmo em todos os povos. Este parece ser então o exemplo seguro de herança arcaica, oriunda da época do desenvolvimento da linguagem, mas outra explicação ainda poderia ser buscada. Seria possível dizer que se trata de conexões de pensamento entre ideias, conexões que se estabeleceram durante o desenvolvimento histórico da linguagem e que têm de ser repetidas a cada vez que o indivíduo desenvolve a linguagem. Então, seria um caso de herança de uma predisposição de pensamento, assim como há predisposição instintual e, novamente, não representaria uma nova contribuição para o nosso problema. Ele está falando aqui, e eu estou pensando num exercício que eu vou fazer com você. Esse exercício, ele está num livro, deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Mas até achar na estante é mais fácil eu fazer o rabisco aqui. É um experimento,
É de um psicólogo, é de um antropólogo, não me lembro. E eu conheci esse experimento a partir de uma obra de um teórico da literatura, lá da USP, o professor Alfredo Bose. Tive uma vez uma experiência ótima de viajar junto com o professor Bose. Literalmente dei uma carona ao professor Bose, estava dando uma palestra na Unicamp. Isso é uma figurinha, Alfredo Bose. E ele tem um livro chamado Ser e o Tempo da Poesia. E tem essa figura aqui. A brincadeira é o seguinte: tem uma figura e tem dois nomes. E eu quero que vocês relacionem cada figura a cada nome. Tá bom? Tá aqui. Temos a figura A, temos a figura B. Figura A, desse jeito aí. Não vou descrever para não influenciar o teste. E temos a figura B. Tudo bem? Agora temos as palavras. Temos a palavra taquete e temos a palavra malumba. A pergunta é simples. Qual das figuras você nomearia como taquete? E qual das figuras você nomearia como malumba? Pode responder. Não dá para ver as figuras. Eu não sei se vocês viram. Eu não vi. Com figuras, Eu não? acabei de Coloca colocar, de novo mas aí. se, Ah, se tá. não compartilhar, se deixar de compartilhar a tela do texto, de repente dê para ver melhor, porque aí a sua Ok. aumenta. Como é que é? Aham, eu coloquei agora. Ah, Vá, coloca novamente a. tô segurando aqui. Vocês querem que pare o compartilhamento do texto? É, Fica melhor? Sim? Sim, ok. eu acho que eu consigo enxergar. Espera aí, ó. Eu botaria Malumba na primeira, naquela que parece uma Ó, nuvem. tá aqui. Taquete e Taquete eu malumba. coloco na B. É, Taqueto na B. Certo. E a Malumba. E A é malumba. Todo mundo faz essa mesma escolha? Eu também faria a mesma escolha. Mesma escolha? Sim, também. Então, você sabe qual que é o nome correto, né? Coroa e E a nuvem? O B nome parece. correto é nenhum. Essas palavras são inventadas, né? E as figuras também. A figura não tem nome e o nome não tem figura nenhuma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas existe alguma coisa nessa forma, possivelmente as formas arredondadas, convida todo mundo a chamar essas formas de malumba, porque o próprio movimento dessa oralidade, né, dá uma ideia de elasticidade e de volume. A própria palavra volume não é uma palavra reta, nem seca. Ela é uma palavra volumosa, como malumba. E taquete é uma palavra reta, furante, seca, lisa, não é? Quebrada. A ideia do quebrar, a sonoridade do quebrar está em taquete, né? Como se algo que tropegamente quebrasse, não é? Pois é, todas as línguas têm a palavra mãe em todas as línguas tem o fonema m, me, mother, muta, mãe, né? Mamá, né? Não é verdade? Então, essa questão que o Freud está trabalhando aqui, ele está trazendo algo que é compartilhado aí pela antropologia e tal, até o Chomsky vai falar da gramática gerativa e tal, que você tem pressupostos comuns, você tem construções que são culturais, mas você tem
Obviamente que são convenções, obviamente, quer dizer que alguma coisa é natural, não necessariamente, mas tudo é cultural. Mas tem certos fenômenos da cultura que estão tão profundamente arraigados na nossa cultura humana, indo para além da questão até ocidental e oriental, estão tão arraigados que a gente naturaliza esses conceitos, como, por exemplo, a ideia de mãe. Hum? Né? É legal essa brincadeira do taquete e malumba, né? Vou falar, será que os sons carregam sentidos próprios? Completamente não, mas um pouco sim, né? Veja, por exemplo, a palavra, né? Como eu falei, a palavra volume está muito mais próxima de malumba do que, né, a palavra, sei lá, reta está próxima, ou quebrado está próximo de taquete, né? Então, seria um caso de herança, de uma predisposição de pensamento, assim como há predisposição instintual e, novamente, não representaria uma nova contribuição para o nosso problema. Mas o trabalho analítico também revelou outras questões que ultrapassam a importância ao que vimos até aqui. Quando estudamos as reações aos traumas da primeira infância, muitas vezes nos surpreendemos ao notar que elas não se atêm estritamente ao que o indivíduo vivenciou, mas que disso se afastam de uma maneira que se adequa bem mais ao modelo de um acontecimento filogenético e, de forma geral, pode ser explicada somente pela influência deste. O comportamento da criança neurótica em relação aos pais nos complexos de Édipo e da castração é prodígio em tais reações, que parecem injustificadas no indivíduo e apenas se tornam compreensíveis filogeneticamente pelo nexo com as vivências das gerações antigas, como uma espécie de compartilhamento neurótico geracional, né? Eita, que eu me perdi. Antigas, onde é que tá? Antigas. Certamente valeria a pena coletar e apresentar ao público esse material a que me refiro. Sua força comprobatória me parece grande o suficiente para que eu me arrisque a dar o passo seguinte, sustentando que a herança arcaica do ser humano compreende não só predisposições, mas também conteúdos, traços minêmicos de vivências das gerações antigas. Desse modo, tanto a abrangência como o significado da herança arcaica aumentariam significativamente. Refletindo mais um pouco, devemos confessar a nós mesmos que há muito agimos como se não houvesse dúvida quanto à hereditariedade dos traços minêmicos das vivências ancestrais, independentemente da comunicação direta e da influência da educação pelo exemplo. Quando falamos da sobrevivência de uma tradição antiga num povo, da formação do caráter de um povo, tínhamos em mente, na maioria das vezes, essa tradição herdada. Não uma tradição, não uma tradição transmitida por comunicação. Ou pelo menos não distinguimos entre as duas e não ficou claro para nós mesmos que tal inteligência, que tal negligência era uma ousadia. Nossa situação é dificultada ainda pela posição atual da biologia, que rejeita a transmissão hereditária de caracteres adquiridos. A quem ele está respondendo aqui? Ao Lamarck, né? O debate entre Lamarck e Darwin. Lamarck tinha a hipótese de que caracteres hereditários são transmitidos por uso e desuso, né? Enquanto que Darwin dizia, não, os indivíduos simplesmente são diferentes. E não há herança por uso e desuso, mas a natureza exerce um papel de seleção, selecionando os mais adaptados dos menos adaptados, não dos melhores e dos piores. O darwinismo social quis criar uma teoria racista, babá, mas isso é delírio em cima do Marx. Do Marx, olha lá, olha os ato falho, né, em cima do, do Darwin. É um erro, uma apropriação indevida em cima do Darwin. O Darwin fala assim, não tem indivíduo melhor e pior, tem indivíduos diferentes de uma mesma espécie. E eles são selecionados, né? Ele está aqui, o Freud está recusando a hipótese do Lamarck em detrimento do pensamento do Darwin. A questão é que não havia o conhecimento sobre genética que tem hoje.
E essa questão do uso e desuso talvez esteja mais em debate hoje até do que na época de Lamarck, propriamente dita. Alguém ia falar alguma coisa, Camilo? Não, 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 não. Beleza. Fala aí, viu, gente? Fica à vontade. Vamos lá. Caracteres adquiridos. Mas devemos confessar, com toda a modéstia, que mesmo assim não podemos prescindir desse fator no desenvolvimento biológico. Olha lá, o próprio Freud aceitando um pouquinho do Lamarck aqui. É certo que não se trata da mesma coisa nos dois casos. Num deles, são características adquiridas difíceis de aprender. No outro, traços minêmicos de impressões externas, algo quase tangível. Mas pode ser que, no fundo, não consigamos imaginar uma coisa sem a outra. Ao supor a sobrevivência desses traços minêmicos na herança arcaica, acabamos com um abismo entre psicologia individual e psicologia das massas, e podemos tratar os povos como tratamos o indivíduo neurótico. Lindo isso, hein? Tava esses dias no curso lá do Instituto Bergasse lá, a gente tava vendo frases bonitas para pôr em postagens psicanalíticas do Instagram. Olha lá, essa daqui é uma, hein? Ao supor a sobrevivência de traços minêmicos na herança arcaica, acabamos com o abismo entre a psicologia individual e a psicologia das massas. E podemos tratar os povos como tratamos o indivíduo neurótico. Olha que lindo isso, né? Porque no mesma maneira que nos povos há uma circulação de cultura, nos indivíduos, uma vez que o ser humano é um ser, é um animal cultural, ele circula a cultura e essas dimensões de circulação perpassam gerações e podem ser aprendidas e apreendidas e transmitidas, né? De modo que essa circulação ah, será que nós estamos, e acredito que sim, trabalhando com aquilo que o nosso querido psicanalista, sei que o Márcio gosta muito dele, o Vladimir Safatli, chama de circuito de afetos, né? O circuito dos afetos, né? Nas sociedades, né? Você tem o que? A circulação de afetos de indivíduo por indivíduo, formando uma circulação que desenha uma comunidade afetiva, né? E daí as dimensões afetivas, neuróticas, recalcadas dessas comunidades e tal, né? Admitindo que no momento não possuímos para a existência de traços minêmicos na herança arcaica, evidência mais forte do que os fenômenos residuais do trabalho analítico, que requerem sua derivação da filogênese, essa prova nos parece, contudo, forte o bastante para que postulemos esse fato. De outra forma, não avançaremos um passo no caminho tomado, seja na análise ou na psicologia das massas. É uma ousadia inevitável. É Né? interessante, isso é muito interessante, né, Fábio? E a turma toda, porque a ideia que a gente tem é que é passar, vamos dizer, uma pessoa tem uma tendência neurótica, questões, né, que vem perpassando, né? Mas aqui ele está falando que são traços de memória, né? Então, por exemplo, a pessoa ela pode ter um comportamento devido a uma memória que aconteceu com gerações passadas, que pode provocar por exemplo, uma situação que tenha acontecido, isso passa geneticamente, esses traços de memória, para provocar uma reação lá na frente, né? Uhum. Eu até não sei até que ponto ele está marcando isso como uma herança genética, né? Eu acho que ele tá. É uma transmissão que daí aí eu acho que não manjo muito do nobre colega Lacan, mas eu acho que aqui entra muito bem a ideia do Lacan da linguagem, né? Quem vem fazer essa função, porque olha, pronto, quer ver onde é que está isso no Lacan? O que é o grande outro para o Lacan? Não é o tesouro do significante? Não é? O que é o tesouro do significante? É isso. Quando a criança nasce, Mas aqui ele está falando traços minêmicos, né? sim, não, mnêmico é Que são memória. os traços de memória, né? Memória de experiências, né? Então, mas isso, nesse tesouro do significante, se a gente ampliar, eu tô forçando a barra? Tô.
né? Mas se a gente ampliasse a ideia do significante só como, não só como significante em linguagem, mas como significantes no sentido persiano mesmo, de semiótica, né? De valores culturais, de valores éticos, estéticos, de símbolos, de códigos, né? Se a gente pensar que tudo isso é linguagem, linguagem verbal, mas é linguagem imagética, é linguagem sonora, linguagem tátil, linguagem gustativa. Por exemplo, se a gente imaginar que tem uma. Se eu achar esse vídeo, por diversão, eu mando para vocês no grupo lá. Tem um vídeo que, bom, enfim, chega a ser é interessante, mas é meio difícil de ver. Tem uma comida enlatada, eu acho que é da Islândia, que é um tubarão fermentado que vem dentro de uma lata e que os islandeses comem. Cara, só quem é islandês come aquele negócio. Porque qualquer um que você abra aquela lata na frente, a pessoa começa a passar mal imediatamente, né? É, e aí tem vídeos da galera tentando experimentar. Olha que interessante, experimentar a barbatana de tubarão fermentada é algo que é um tesouro do significante gustativo da cultura dos islandeses. De modo que uma criança, ai que delícia, mamãe, dá barbatana de tubarão. A gente fica horrorizado com aquilo. A gente não consegue, a gente começa a regurgitar na frente daquilo de tamanho desespero, né? É, eu não tenho essa experiência, mas eu tenho na Finlândia, que tem uma bala, né, que é diluída numa bebida, e se tem um nome chamado Salmiakki Koskenkorva. Eu acho muito interessante porque eu nunca experimentei salmiakki Koskenkorva. Eu só experimentei salmiakki, que é a bala. É uma bala desse tamanho que parece uma mistura de mel com petróleo. É muito estranho. Eu botei aquilo na boca, eu falei, é um negócio assim, eu falei, como? E eles dissolvem aquilo numa vodka chamada Koskenkorva, né? E eu me lembro de uma amiga finlandesa, a Anya, lá na faculdade, que ela falava assim, ela falava, isso daqui é salmiakki Koskenkorva, que é uma palavra que só tem na Finlândia, como se toda palavra na Finlândia não fosse única, né? E daí eu falei, é salmiakki Koskenkorva. Não salmiakki Koskenkorva, é salmiakki Koskenkorva. Eu falei, mas foi o que eu falei, salmiakki Koskenkorva. Ou seja, ela ouvia coisas que eu falava e que eu falei, mas não é isso que você falou, salmiakki Koskenkorva. Ela, não, salmiakki Koskenkorva. Tá bom, é essa bala aqui. A gente não consegue ouvir. Falam isso da Hungria, né? Do húngaro, né? Que tem determinados sons húngaros, o Chico Buarque fala no Budapeste, né? Que se você não aprendeu de pequeno, você nunca vai ouvir esse som. E você nunca vai falar esse som. A criança húngara que nasce é igual a criança brasileira, né? Mas ela é banhada em diferentes tesouros do significante, que a gente, forçando a barra, eu estou forçando aqui, podem carregar essa tradição minêmica. E esse tesouro do significante vai ser matéria-prima para a formação do sujeitinho neurótico. De modo que ele vai ler a sua experiência traumática à luz de um conjunto de experiências culturais que não é só dele. Ô, Fábio, deixa eu só Né? tirar uma dúvida, assim, no caso. Sobre Vamos os lá. traços minêmicos, né, no caso que Freud está se referindo, Uhum. por que que ele ficou tão, assim, ele ficou tão revoltado e excomungou o próprio Jung, né, sobre a questão do inconsciente coletivo? Será que não tem alguma relação inconsciente coletivo com esses traços minêmicos que são derivados, assim, na história? Olha, eu não sei aí, os colegas como é que, o que sabem disso, eu não sei muito do embate Jung e Freud. Eu tenho aqui um livro do Jung e eu li literalmente no século passado, alguma coisa do Jung, quando eu estudava psicologia. Mas agora, eu tenho uma impressão, e é assim, tamo junto, eu não sei, mas é uma impressão. Em algum momento devo ter lido alguma coisa sobre, e aí assim ficou, na minha tradição mnemônica aqui, né? Mas assim, eu entendo que o Jung me parece, e putz, é chute, tá? É chute. O Jung, ele radicaliza essa dimensão do inconsciente coletivo
cristalizando símbolos, de modo a dizer, esse símbolo é isso. E eu imagino que para Freud isso não deva cair bem, porque é muito mais fluido, no sentido de que não é isso que o Jung faz, tá? Eu vou falar, mas me lembra um pouco aquela psicanálise selvagem que a gente vê muita gente falando, principalmente cursos de autoajuda. O sujeito lá, né, a galera adora pôr psicanálise em curso de autoajuda, né? Aí dá as besteiras que dá. Aí a gente fala, o sujeito sonhou com faca, é homossexual. Não é assim? O sujeito Aham. sonhou com a gaveta, é tarado, porque gaveta é o órgão feminal, o órgão sexual feminino. Não, não é assim. Não é, às vezes, como diria o Freud, às vezes um charuto é somente um charuto e não é desse jeito. Não tem uma tabela. E me parece, óbvio que não desse jeito tão canhestro, que o Jung ele cristalizaria na ideia de inconsciente e de arquétipos, dos arquetipos lá, cristalizaria códigos, de modo como se pudesse gerar uma espécie de glossário ou gramática dos símbolos. E daí eu acho que a gramática, e daí vamos brincar um pouco Lacan, né? A gramática é do sujeito. E o processo de análise é um processo de entender a gramática desse sujeito em como ele elabora e perlabora a sua própria gramática simbólica, né? Então, Uhum. a coisa agora, eu não sei como é que os junguianos Entendi, hoje lidam com entendi. isso. Acho que é por aí, mas Faz eu sentido, faz muito sentido. Na interpretação dos sonhos, né, na obra do Freud, ele fala muito a respeito disso. Ele faz uma crítica muito grande à interpretação do símbolo dos sonhos pelos símbolos, né? Ou Uhum. seja, aquela ideia daqueles livros que você vê, olha, sonhei com espada, então quer dizer que é um pênis, né? Sonhei com não sei. Agora, ele diz que essa interpretação tem que seguir a linha pessoal de cada analisando, né? Cada um vai dar uma interpretação diferente para aquilo que sonha, sendo que é uma deturpação do pensamento onírico que está sendo que ser interpretado, né? Para se levar até a origem do desejo inconsciente, né? Mas em, existem determinadas situações culturais, de acordo com a inserção do indivíduo, onde aqueles símbolos acabam ganhando um aspecto mais vamos dizer, que tem um sentido ali, Mais que marcados, realmente né? mais marcado, mas isso em É. muito menor intensidade do que a interpretação pessoal de cada um. Então, a gente pode levar em consideração, mas secundariamente, né? E em alguns casos, de acordo com a cultura que ele está inserido. Eu quero acreditar que isso fique mais marcado, inclusive, em culturas, vamos dizer assim, mais fechadas, né? Mais fechadas mesmo. Vamos pensar, por exemplo, pegar os Mormons. Vamos pegar, sei lá, judeu ortodoxo, né? Tem um filme da Netflix, eu não vou me lembrar agora. Você procura no Google, é muito legal, sobre uma menina que ela é judia ortodoxa de uma comunidade judaica muito, muito, muito fechada. E daí ela rompe, ela foge dessa comunidade, vai ter experiência ocidental e tal. Então, esse tipo de comunidade, assim, sabe? Muito, muito fechada em si. Então, aí, nessas comunidades fechadas, eu imagino que o simbólico seja muito fechado. Aí tem tudo aquilo, né? As socializações são fechadas, o casamento é fechado, o contato é fechado. Então, nessas comunidades, eu imagino, mas é uma suposição minha, que esse fechamento deve gerar um compartilhamento tão redundante de códigos que daí você poderia fazer análises mais cerradas de valores simbólicos específicos, criando uma gramática. No nosso mundo muito mais global, de compartilhamento e de transição de grupos distintos e tal, acho que fica mais difícil, né, de fazer a determinação. Fora que, assim, no final das contas, a psicanálise é sobre
A piada até é uma piada comum na psicanálise, né? Que quem trabalha, a psicanálise é injusta porque o paciente paga para trabalhar, né? Porque quem trabalha é o paciente, né? A interpretação do paciente e o analista está lá para amparar, para apontar, mas né, não para dizer o que é, né? Esse lugar de dizer o que é do paciente, né? Então, Tanto é que o Freud diz que a interpretação do sonho é feita pelo analisando, é. né? Então, se você chega com uma série de símbolos Não vale a já pena. prontos, né? Tanto que tem aquela. Eu me lembro quando eu era estudante de psicologia, nos primeiros anos, sempre tinha uns espertinhos, né, no bar, né? Que falavam, estudante de psicologia, então sonhei que não sei o que isso quer dizer, né? E tal, né? O que que eu tô pensando, né? Eu falava, nossa, mas não é sobre isso, né? Não é assim, né? Aí eu já ficava chateado, eu adorava, eu ameaçava os colegas. Eu falava, o que será que eu tenho? Eu falava, isso daí é fase anal sádica. Pronto, aí acabava a conversa. Isso daí é problema que você tem na fase anal sádica. Você sabe o que que precisa. Não, 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 não. Fala, ótimo. Então é isso aí. Né? Pronto, resolvia o problema, né? Do sujeito, né? Mas eu acho que me parece que o Freud aqui ele tá tateando mesmo essa. E é interessante que ele traz uma ideia que circunda a ideia que passa pelo genético, mas ele não quer firmar o pé no genético, porque ele não sabe o que é isso, né? Ele está no momento da ciência que a ciência não tem essa clareza também, né? E ele está tateando, né? Mas é legal como ele. Eu vejo aqui muito do que o Chomsky está fazendo na linguística. Óbvio que o Lacan aqui vai deitar de braçada nisso daqui, vai falar: nossa, é isso. Achamos a joia da coroa aqui, né? Então, mas na época do Freud, ele tá muito além, né? Vamos dizer assim, né? Das possibilidades ali, né? Vamos lá. Uma ousadia inevitável. Com esta suposição, também fazemos outra coisa: diminuímos o extenso abismo que a arrogância humana de épocas passadas criou entre o ser humano e os animais. Se os chamados instintos dos animais, e aqui eu acho que não deve ser o tribe da pulsão lá, deve ser o instinto mesmo, né? Que desde o início lhes permitem se comportar numa nova situação de vida como se ela fosse velha, há muito familiar. Se essa vida instintiva dos animais admite uma só explicação, ou só é por minha conta, né? Uma explicação, só pode ser a de que trazem consigo as experiências de sua espécie para a nova existência própria, ou seja, que conservaram dentro de si as lembranças do que seus antepassados viveram. No animal humano, isso não seria diferente, no fundo aos instintos dos animais corresponde a herança arcaica humana, ainda que seja de amplitude e conteúdo diferentes. Após essa discussão, não tenho receio de afirmar que os seres humanos sempre souberam, daquele modo especial, que um dia tiveram um pai primevo e o mataram. Voltamos mais uma vez aqui ao Totem e Tabu. Ele está todo o tempo, né? Esse texto ele está sempre se remetendo, né, ao Totem e Tabu e à psicologia das massas e análise do eu, né? Tá sempre nesse jogo. E aos traços minêmicos, né? É, e que aí entendo que o Lacan mata a pau, porque fala, mas como é que resolve isso? É linguagem, é código, é símbolo compartilhado, né? É o tesouro do significante que é construído, né? A criança vem ao mundo e já é banhada por linguagem, com códigos próprios, com costumes, né? E quem canta essa bola é o Eduardo lá do Instituto Bergasse, né? Ele fala que se a gente ampliar, porque o Lacan está na linguagem, mas se a gente for para além da dimensão da linguagem enquanto fala, escrita, e a gente for para os códigos, para os símbolos, né, indo para a questão da semiótica persiana, né? Que é, ou a semiologia, né? Eu não me lembro qual que é semiótica, semiologia, enfim, né? Para semiótica barra semiologia do Peirce, né? E se a gente for para a questão da- dos símbolos, né? Por exemplo, aquela questão do esquimó, né? Que consegue olhar para a neve e ter, sei lá, 50 nomes para neve, porque existem tipos de neve diferentes. Para nós, olhando ali, neve é neve, é tudo branco e resolvido o problema. Mas para eles não, tem texturas distintas que geram cores distintas dentro do branco, ou seja, abre-se todo um leque, né?
de capacidade de ver, inclusive, né? A Fábio, tua... e aqui, Vai, vai. aqui quando ele fala que após essa discussão, não tenho receio de afirmar que os seres humanos sempre souberam que o dia tiveram um pai primevo e o mataram, isso aí também remete à questão filogenética do complexo de Édipo, né? Uhum. Entendo que sim. Que, que essa dimensão é organizada pela cultura e por diferentes culturas, né? Até porque toda cultura tem proibição do incesto, que é o epicentro lá do Totem e Tabu. Detalhe, sempre é bom lembrar que tem gente que fala, não tem uma cultura lá que não tem proibição. Tem proibição do incesto. A questão é o que é incesto, né? Por exemplo, Davi Copenau, quando fala lá do povo Yanomami, né? A questão do incesto é muito mais do que filho e mãe, é muito mais com sogra e genro. Que diz que nos Yanomami o genro não pode ver a sogra e a sogra não pode ver o genro, né? Porque não, a proibição do incesto, é muito mais nessa dimensão, né? O que é pai numa cultura, né? Por exemplo, em comunidades ameríndias, né? Você tem o pai é o tio é o pai, todo mundo é o pai, só um ou outro é o tio, né? Coisa assim, a criança ganha o nome do tio e tem vários pais, né? Tudo bem, aí óbvio que cada cultura articula, mas a proibição do incesto é uma tônica e isso organiza a linguagem, né? Segundo o nosso querido Lacan que a gente tenta fugir, mas lá vem ele de novo para puxar o pé da gente, né? Lacan, esse demônio que puxa o pé da gente de noite, né? Há duas outras questões a serem respondidas aqui. Primeiro, em que condições uma lembrança desse tipo entra na herança arcaica? E em que circunstância ela pode se tornar ativa? Ou seja, avançar do estado inconsciente noide à consciência, ainda que alterada e deformada? Ele está querendo saber como é que é esse jogo, né? Como é que isso acontece, né? A resposta à primeira pergunta é fácil. Quando o acontecimento foi importante o suficiente, ou se repetiu com frequência bastante, ou as duas coisas. No caso do parricídio, as duas condições são preenchidas. Sobre a segunda questão, cabe observar o seguinte: um bom número de influências pode entrar em consideração, das quais nem todas têm de ser conhecidas, e uma evolução espontânea também é concebível em analogia com o que sucede em várias neuroses. Mas não há dúvida de que tem importância decisiva o despertar, mediante uma repetição real recente do acontecimento, do traço minêmico esquecido. Uma repetição assim foi o assassinato de Moisés, mais tarde, o suposto assassinato legal de Jesus Cristo, de modo que esses eventos passam a primeiro plano como causas. É como se a gênese do monoteísmo não pudesse prescindir dessas ocorrências. Lembramo-nos das palavras do poeta: o que para sempre no canto viverá, dele na vida morrer. O que para sempre no canto viverá, eu acho que eu li errado aqui. O que para sempre no canto viverá, deve na vida morrer, né? É, sem dúvida, né? A função do canto é guardar na memória. Então, por exemplo, né? Olha que legal. Tem um poema que nós que somos brasileiros, todos nós já temos ele guardado na placenta. Ele vem pra gente no nosso tesouro do significante. É um poeminha que todo mundo conhece, que é o Batatinha quando nasce. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Ah, eu conheço como espalha-rama. Qual tá certo? Os dois. Depois eu conto. Espalha-rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Por que que os dois estão certos? Porque não tem um autor. Porque Batatinha quando nasce é cantiga de roda. E cantiga de roda, cultura popular, não tem autor definido. Então cada um canta do jeito. O que que tem que se preservar? A métrica, porque é um heptassílabo, também conhecido como redondilha maior,
Porque, na verdade, batatinha quando nasce você tem na cabeça. Se você nunca viu escrito, você tem batatinha quando nasce na cabeça, né? Por quê? Veio na placenta? Por quê? Porque é uma cantiga de roda e se canta assim: batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração. O anel que tu me deste era vida e se quebrou. E por isso que você pode cantar: batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão, porque a métrica se mantém apesar das diferentes palavras. E o pior é que o sentido também, né? Como você pode cantar tudo errado que também dá certo preservando a métrica, né? Bata nasce quando tinha espachão pela rama, mini dorme quando ninha, põe ação no coramão. Mas daí perde o sentido, ninguém lembra, né? A função da poesia, eu responderia para o Freud. Freud, como que funciona nos povos mais antigos a, a memória, porque é disso que ele quer falar aqui, né? Da memória, do memorizar, do mnemônico, funciona pela poesia. É por isso que a Ilíada e a Odisseia foram escritas em versos, porque eram cantos dos rapisodos, que iam cantando e encantando as pessoas. Por isso que a poesia tem métrica, por isso que alguns poemas têm rima, que é para ficarem na memória, para que funcionem além do texto escrito, porque a escrita é muito contemporânea. Se a escrita data lá da Mesopotâmia, há mais ou menos 5.000, vamos pôr que seja 8.000 antes de Cristo, a gente tem 10.000 anos de escrita. Quantos anos tem a humanidade? A maior parte da civilização humana, a civilização humana viveu sem escrita. Logo, a grande tecnologia comunicacional do ser humano foi, e aí eu vou defender o estandarte, ainda é a poesia. É pela oralidade que a civilização, que as civilizações humanas se perpetraram, muito antes da invenção da escrita. A gente aprendeu a, a absorver a comunicação principalmente pelos fenômenos da musicalidade e do ritmo. E o ritmo é uma marca de repetição. Que coisa mais importante para a psicanálise do que a ideia de repetição? A repetição é um mecanismo nosso de sobrevivência. Nós só chegamos onde chegamos porque repetimos. E como é que é o nome da doença da repetição? Neurose. Não é? É uma questão de linguagem, né? É que o Freud não estava ligado nisso nessa época aí. Mas é isso aí, né? É a resposta que eu dou para isso aí, obviamente, né? Mas é essa a ideia. Para concluir, uma observação que envolve um argumento psicológico. Uma tradição que se baseasse apenas na comunicação não poderia criar o caráter compulsivo que é próprio dos fenômenos religiosos. Ela seria ouvida, julgada e eventualmente rejeitada, como qualquer notícia de fora. Jamais alcançaria o privilégio de se libertar da coação do pensamento lógico. Precisa antes haver experimentado o destino da repressão, o estado da permanência no inconsciente, até que em seu retorno, maravilhoso isso, hein? Possa produzir efeitos tão poderosos e arrebatar as massas, como vimos no caso da tradição religiosa, com assombro e até o momento sem compreensão. E essa reflexão tem grande peso em nos fazer acreditar que as coisas realmente ocorreram assim, como nos empenhamos em descrever, ou pelo menos de forma semelhante. Ou seja, é preciso que o poder do recalque impulsione a memória de modo a preservar aquilo que se quer evitar. É como se o recalcamento funcionasse como um estilingue. Porque por recalcar, preserva. Porque se não recalcado, fica na razão e a razão desmonta. Mas uma vez jogado para o recalque, aquilo fica fermentando e vibrando. E por que que isso aconteceu, né? Ele fala uma civilização que se baseia na comunicação, me parece que ele quer dizer aqui no sentido do falar, né? Do comunicar, do botar para circular, né? Mas no sentido de que é,
não é baseada na comunicação, mas é baseada na linguagem. E essa linguagem vem pela marcação de oralidade, pela poesia, pelo afeto. Por que que as pessoas lembram de Batatinha quando nasce? Porque é afetuoso da menininha, da cantiga de roda, é carinhoso, né? É doce, né? E também porque a redondilha é maior, né? Porque não sei se vocês sabem, da língua portuguesa, nós pensamos em redondilha, né? Quando a gente começa a falar, se a gente pegar a nossa fala comum do dia a dia e tentar achar métrica, né? Uma metrificação poética para nossa fala, uma metrificação poética para nossa fala, a gente tende a marcar 5 ou 7 sílabas poéticas. Por quê? Porque nós funcionamos, na língua portuguesa brasileira, em especial, nós funcionamos em redondilha, né? Essa é uma marca temporal da nossa expressão verbal. Daí que a nossa linguagem tem uma dimensão afetiva, e é por isso que ela pode circular entre consciente e inconsciente, ela pode se manter no inconsciente pelo afeto, e pode ser ali recalcada, e pode ser ali impulsionada de novo, e assim por diante, né? Ah, diga, Benjamin. Não, eu achei muito interessante isso aqui. Eu vou retomar aquela parte que eu falei. Claro, é uma suposição, né? Eu estou aqui com o texto, se eu estiver errado, me corrijo. Mas ele fala que ela seria ouvida, julgada e eventualmente. Não. Precisa antes haver experimentado o destino da repressão, o estado de permanência no inconsciente, né? Até que sem Uhum, retorno possa produzir efeitos tão poderosos e arrebatar massas. Pô, eu uhum, acho muito interessante, eu acho que ele está retomando aqui a questão da, aquela questão da memória, né? Que perpassa gerações, né? Então, eu vou retomar ainda a questão do complexo de Édipo. Imagino que no passado, numa área pré-histórica, sei lá, quando o homem ainda era muito primitivo, possivelmente não existia. Existia esse incesto, existia a morte do pai, existia tudo, a luta pela, pela, pela supremacia, né, no bando e tudo. E isso daí foi sendo internalizado ao ponto de chegar onde a gente está hoje, que com 4, 5 anos a gente sofre uma grande repressão, um grande recalque, um grande sofrimento, um grande sentimento de culpa, que já vem de gerações passadas e que fazem com que a gente não mate mais o nosso pai, né? Que faz com que a gente entre num processo civilizatório verdadeiro, saia da barbárie de antigamente. Então, eu estou achando excelente essa ideia dele de que essas memórias elas não são só nossas, elas são memórias trazidas que atuam nas massas, especificamente hoje em dia, né? Eu acho isso muito interessante. mas sabe o que eu O que, acho? Mas, que assim, tu acha? é uma opinião também. Concordo, mas fico É porque, pensando. porque o que eu vejo é assim, por que todo mundo, em todas as culturas, existe o complexo de Édipo, né? Uhum. E sempre, quando chega nessa idade, alguma coisa dentro da gente é, é, misteriosa faz com que a gente realmente aceite a figura do pai, né? E perpasse tudo aquilo. Nem na frente a gente não vai retomar aquela ideia de matá-lo, de estar com a mãe. Não, acho que é uma questão que vem lá de trás, né? E que ficou imprimida dentro da gente, né? Será que é isso que ele está querendo dizer? Eu acho que também, né? Parece que sim. E eu fico pensando, mas tudo isso é interpretação minha também. Não sou a voz da verdade nisso, não. Mas tenho a impressão que, bom, tem a dimensão aqui, esse impulsionamento pelo recalque, de certa feita, é aquilo que nós chamamos de o retorno do recalcado, né? É o retorno. Só pode retornar porque foi recalcado, né? E justamente porque foi recalcado, foi preservado, né? Porque se não fosse recalcado, seria elaborado. E uma vez elaborado, o fantasma elaborado, ele se dissipa.
Como ele não é elaborado, ele é ele é recalcado. E ao ser recalcado, ele se preserva. Por exemplo, uma das maneiras talvez mais óbvias da gente pensar isso hoje é, por exemplo, a questão do nosso pensamento violento fascista brasileiro. O nosso autoritarismo, chamar de fascismo, que eu acho que é um ótimo nome, assim, conceitualmente serve muito bem, né? Mas esse pensamento autoritário brasileiro, que é machista, autoritário, né? Que, que sempre vê, nossa, voltou na sociedade, agora as pessoas têm esse orgulho. Mas isso não foi inventado agora, isso já estava lá. Por que que isso voltou? Por que que quando surge um líder fascista, autoritário, por que que as pessoas logo se sentem autorizadas para promover as suas barbáries, né? Por quê? Porque isso já estava nelas, porque essas pessoas não foram para análise, né? Não que se fosse adiantar, porque às vezes não adianta, porque a pessoa, enfim, né? Mas, né, não houve essa busca de emancipação, né? E de desconstruir-se, né, num processo analítico, de analisar-se, de dividir-se, né? Então acaba funcionando que o recalque ele é um mecanismo de preservação do trauma e desse recalque que retorna, né? Daí o impulsionamento. A questão eu fico pensando é que talvez e só talvez em nenhum momento nenhuma civilização teve um pai que todas as mulheres possuía e nem era a tradição matar o pai. Talvez isso seria o elo perdido, né? Quando o ser humano foi isso, ele não era humano ainda. Ele talvez andasse em bandos como uma espécie de primata. Aí vamos Mas entrar será no que, será darwinismo, que né? essas memórias elas não vêm desse tempo? Essas memórias mnemônicas? Será que essas memórias não são memórias Que, inventadas pelo nosso próprio meio de compreender o mundo e que assim se estruturam porque precisam criar um mito fundador de si para se explicar, mesmo que neuroticamente, enquanto civilização? Porque a gente sabe que, então, isso que a gente está vendo com o Freud, que essa coisa da memória aí, a memória engana, né? É preciso acreditar num Urvater, num pai primordial, ainda que ele nunca tenha existido, porque isso nos define. Talvez a gente precise acreditar num Deus, ainda que ele não exista. isso daí parece ser outra situação, né? Porque talvez essa compreensão de que você não pode matar como um animal, como um bicho primitivo, o seu pai, o seu progenitor, tenha possibilitado, inclusive, a chegada nessa civilização que a gente está hoje, né? Ah, De sabe o que eu alguma forma. penso, Benjamin? Talvez a gente imaginar que houve um tempo em que o parricídio e o incesto acontecesse seria a mesma coisa que procurar uma sede física para o inconsciente. Aonde mora o inconsciente? Né? Onde mora o inconsciente? Em lugar nenhum. Ou em todos. No próprio corpo. Tem uma cena do Frankenstein, e eu recomendo em especial para quem for em filme ver o Frankenstein com Robert De Niro. Claro, óbvio, né? Tem uma cena do Frankenstein maravilhosa que tá lá o De Niro todo monstruoso, ele tá tocando uma flauta. E ele fala pro doutor, o monstro fala, né, pro doutor Frankenstein, né? Ele fala: olha só, eu toco esta flauta. Que parte do meu corpo toca a flauta? Os pulmões? O braço, os dedos, o meu coração.
E ele é um monstro feito de retalhos, né? O que torna o jogo muito mais poderoso, né? Escrito por Mary Shelley no século XIX, né? O Frankenstein, ou como é que é o nome da obra, né? Que todo mundo se esquece, é Frankenstein ou o Prometeu moderno, que é onde a ciência vai nos levar, né? Então, em última instância, onde está a arte do tocar flauta? Em que parte do corpo? Né? Para quem toca um instrumento sabe, eu toco violão e guitarra, a gente sabe que às vezes você não lembra o acorde até você encostar no instrumento e tocar no instrumento e peraí, putz, ré. Mas primeiro você precisa. Parece até que o dedo sente gosto. Você fala, tá com gosto de ré menor daqui, né? E você fala, mas eu não sei, eu não sei o que que é. Eu sei que é um ré, porque eu intuo agora que com meus dedos eu sei. Então são meus dedos que sabem, não é meu cérebro, não é meu ouvido. Onde está a música? Do mesmo modo, onde está o inconsciente? Talvez o pai primordial nunca tenha existido, mas você sabe, esse paradoxo, para mim, isso é uma resposta minha, tá? Delírio meu, e eu posso estar muito louco mesmo, e dane-se. Mas eu responderia com um paradoxo winnicottiano. Existe, foi criado porque existia, né? Nesse caso, não existia, mas teve que ser criado. Ou foi criado para que não existisse, para que a gente não chegue. Talvez o pai primordial seja uma lembrança de um futuro que a gente nunca queira chegar. Porque o que faz o líder fascista quando se coloca no lugar da centralidade fascista? Ele se coloca no lugar do pai primordial, do líder da horda primitiva. Então, para que isso não aconteça, a gente diz que já aconteceu num passado originário e que isso não pode se repetir. É uma hipótese também. Eu devo estar errado? Provavelmente. Mas é uma outra hipótese, né? Ô, Marcinho, obrigado. Marcinho saiu aí. Ah lá, o Rafael falou, chamam de memória muscular, né? É a ideia da memória muscular, né? Que tá no músculo, né? Mas é doido isso, porque não é músculo só, né? Então, assim, eu fico imaginando o limite disso, sabe? Eu fico imaginando o limite disso. E é óbvio que parece que eu tô falando como quem sabe, né? Não, tamo junto, Benjamin, eu não sei. Isso que você perguntou, eu não sei, eu tô pensando. Porque ao mesmo tempo não faz sentido um pai primordial, toda a comunidade, sabe? Na América teve um, na América do, sei lá, na América do Sul, na América do Norte teve outro, na Europa teve outro, né? Como se fossem grandes shoguns, né? Acho que não. Eu pensei mais ou menos como se É, fosse assim. Também eu estou aqui em é, devaneios, né, em cima do que eu estou. Não tenho certeza de nada, mas estou colocando aqui uma associação de ideias, né? Eu fico pensando que éramos, não sei se em algum momento fomos mais próximos dos animais do que somos hoje como seres racionais, né? sim, Então eu fico pensando se isso não foi a mudança quando as famílias começaram a se compor. Por exemplo, hoje um leão ele chega uma hora que ele mata o pai dele, expulsa e, né? Então hoje em dia não, hoje em dia a gente já consegue compor a família, a gente a respeita, por mais que seja contra, né? Então será que teve uma hora em algum momento do desenvolvimento dos primatas, até chegar onde a gente está, que não teve essa percepção de que, opa, e que se consolidou dentro do complexo de Édipo, que acontece aos 5 anos, quando ele tem essa percepção de que ele realmente não pode dar vazão à pulsão de morte, à pulsão destrutiva, né? E onde se organiza essa questão civilizatória, familiar, cultural e será que que vem lá de trás com essa teoria que o Freud traz que eu não li ainda, mas dessa teoria, né? será que esse será que esse homem civilizado, bem entre aspas, mas vamos lá? Será que esse homem civilizado, ao reconhecer-se humano, desamparado,
de Deus, porque o homem é o mais desamparado, né? Tá lá no Prometeu, né? Todos os bichos têm alguma coisa, não? O ser humano não tem nada. O Epimeteu deu tudo para todos os bichos. Um tem garra, outro tem asa, outro não sei o que. A gente não tem nada. Não tem nada. Aí o Prometeu, que era um preguiçoso, que não pegou nada, foi lá, roubou o fogo dos céus para dar razão pra gente, porque só com razão, porque não tem talento nenhum. Um bicho imprestável. O ser humano ele nasce completamente, né? Nasce um bebê completamente. O Winnicott fala, não existe. O bebê não existe, existe o bebê com a mãe, né? A gente é um bicho completamente dependente. Um cavalo sai andando, um filhote de zebra sai correndo. Nasce, sai correndo. A gente não. O peixe nasce nadando e a gente nasce o quê? Né? Então, esse ser desamparado que é o ser humano, no seu desamparo total, filho de ninguém, tentando olhar para o macaco, seu parente mais distante, mas ainda assim, obviamente, não se reconhecendo nele, porque não é o macaco. É um parente próximo, mas não é o macaco. Nunca veio do macaco e nem Darwin falou isso, né? Um ancestral comum, que a gente não sabe quem é, né? Talvez esse ser desamparado, esse filho de uma chocadeira, chamado ser humano, que não tem mãe, que não tem pai, precisa criar um mito fundacional para poder criar sua linguagem, ou no processo de criar sua linguagem, só consegue olhar em volta de si, encontrando o quê? Os bichos, que saem na porrada para definir seu território. Então, o que que o homem faz? Ele olha para os bichos e fala: tá vendo? Isso, esse bicho que mata seu pai e transa com sua mãe, é isso que a gente não é. É isso que a gente não é. E daí ele cria sua linguagem para distanciar-se dos bichos. É verdade isso que eu falei? Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. Eu tô chutando junto com você. Não tem. O Rafa falou umas coisas legais aqui. Ele falou: fiquei pensando na pulsão esse tempo todo, que se fale dos traços minêmicos, acredito que fosse um mito do Freud para aplicar em efeito social sua análise do Édipo. Sim, eu acho que sim, entendo que é um mito mesmo, que ele pega o Édipo numa leitura mítica da sociedade ocidental, e essa questão do pai primordial também, do líder primitivo da horda como sendo nesses termos do mito mesmo. Mas eu não sei se e é aquela dimensão, né? Assim, é aquilo. Será que a gente deveria procurar a árvore de Adão e Eva, da maçã? Acho que não, é um mito, né? Do mesmo modo, o pai é primordial. A dica que eu acho que talvez, e só talvez, é mais ou menos que nem o Kung Fu, né? Diz que o Kung Fu nasceu olhando os bichos, né? Não tem lá o cati da serpente, o cati do dragão, que é um animal imaginário, o cati da garça, lá de todo o Kung Fu Panda. Louva-a-Deus, o Isso. tigre, né? Os cinco fabulosos do Kung Fu Panda, todos lá, É, né? Não foi olhando os bichos, eu treinei Kung Fu uma época de jovenzinho, e a gente tinha o Mestre Chan Kawei, né, chinês. E uma vez perguntaram, Mestre Chan, como é que nasceu o Kung Fu? A gente esperava aquela grande iluminação, né? E o Mestre Chan respondia assim: vendo os bichos, né? Pronto, acabou. Essa foi a grande aula de hoje. Treina, vendo os bichos, treina. Foi isso que ele falou, né? E é isso. E inspirado na sua ideia que você falou do reino animal, talvez isso nunca aconteceu, né? Ou talvez de tempos em tempos surja um líder, isso que a gente chama de movimento fascista, né? Daí o dizer que a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Surja um líder que fala: não, eu quero ocupar esse lugar e quero matar o pai. No nosso fascismo brasileiro, a gente tem um exemplo maravilhoso, né? A gente tem, maravilhoso, né? Entre aspas, a gente tem lá o líder da ordem, que quer se colocar no líder da ordem primitiva, que era o Bolsonaro. Aí a gente vê a ascensão de um jovem promissor na sua arte canalha, chamado Pablo Marçal, e agora ele se coloca no lugar do pai, matando miticamente o pai que atendia pela alcunha de mito. Não sou eu que acho, né? Que se atendia pela alcunha o mito. O mito é destronado no lugar do mais jovem, e agora a rede bolsonarista coloca esse jovem no lugar do pai, e o pai apodrece a míngua. Que mecanismo que está sendo executado aí? Esse mecanismo do líder primordial da horda. É assim que esse fascismo se organiza. Talvez a gente não deva permitir isso. Mas isso já aconteceu? Não, talvez aconteça sempre. Não é? Aquele é o pai dali da horda primitiva que teria todas as mulheres, afinal,
como diria esse mito decadente, não é? Ele é o imbrochável, não é? Talvez. Né? Olha como esses traços da cultura, fala, o Freud está viajando. Bom, está viajando, mas a gente está vendo isso acontecer agora, né? Nesses temas, né? Certo, Carício? Eu cheguei até aqui a segunda parte, eu li até aqui, né? Ou pelo menos de forma semelhante. Terminei o parágrafo, né? Ela seria ouvida, julgada, eventualmente rejeitada, como qualquer outra notícia de fora. Jamais alcançaria o privilégio de se libertar da coação do pensamento lógico. Precisa antes haver experimentado o destino da repressão, o estado de permanência no inconsciente, até que, em seu retorno, possa produzir efeitos tão poderosos e arrebatar as massas, como vimos no caso da tradição religiosa, com assombro e até o momento sem compreensão. E essa reflexão tem grande peso em nos fazer acreditar que as coisas realmente ocorreram assim, como nos empenhamos em descrever, ou pelo menos de forma semelhante. Olha lá. E essa reflexão tem grande peso em nos fazer acreditar que as coisas realmente ocorreram assim, como nos empenhamos em descrever, ou pelo menos de forma semelhante, né? A gente, isso nos leva a acreditar que foi assim. Mas será que foi assim? Talvez seja essa a resposta perfeita, seja do grande filósofo Chicó. Não sei. Só sei que foi assim. Não é? E é engraçado essa fala do Chicó, porque a resposta dele é a forma do mito, né? O mito é isso, né? Não sei. No final das contas, o que a gente está fazendo aqui, no fundo, é o próprio Freud, né? Não, na verdade, eu não sei. Só sei que foi assim, né? Uhum. É a resposta do mito, né? O Rafael comenta aqui sobre essa questão dos traços minêmicos. Acho que Lacan promove uma discussão interessante no texto dos complexos familiares, em outros escritos. Pô, Rafa, fica na ideia da gente ler esse negócio aí, né? A gente precisa chamar os amigos aí que manjam de Lacan, porque se a gente já pena com Freud, o que será de nós no Lacan, né? Não é mesmo? Caríssimos, para a gente deixar marcado, a gente chegou na página 78. A gente está aqui na segunda parte, no PDF 78. E no escrito, a gente andou poucas páginas, mas com muita fé, da 137 a 143. PDF. Ficamos na página 78 e no livro na página 143 e começamos na segunda parte. Certíssimo? Vamos nessa? Vamos. Ficamos por hoje? Um prazer inenarrável tê-los por aqui. Muito obrigado pela presença. Vou desligar a gravação. Como vocês viram, coloquei no grupo lá, né? Os nossos dois encontros que eu tava. Falei, gente, eu tô semana atrasada em compartilhar, né? Então, é isso aí. Pois é. Tá Pessoal, bom bom? final de semana, tá? Obrigado, Tchau para gente. vocês, vou fazer Valeu. feliz Dia das Crianças, né? Ô, é Feliz nóis. Dia das Crianças. Hoje das Valeu, crianças? obrigado. Olha, que coisa mais brincante, né? Que bom. Aham. Valeu, gente. Até. Valeu, Tchau para Camila. vocês. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Fábio.